E se a história que conhecemos for apenas o último capítulo de um livro muito mais antigo? E se as grandes civilizações que reverenciamos foram apenas herdeiras de um conhecimento quase esquecido, ecos de um passado grandioso? Pelo mundo, arqueólogos têm desenterrado artefatos que não fazem sentido. Objetos com uma tecnologia tão avançada que parecem ter vindo do futuro e não do passado distante. A ciência oficial os chama de anomalias, coincidências impossíveis. Mas quando você os olha de perto, eles contam uma história diferente. Hoje, vamos explorar 5 dessas tecnologias impossíveis. Seriam estes os últimos sussurros de uma grande civilização perdida, cujo poder e conhecimento foram apagados pelo tempo? Nossa jornada começa em 1901, nas águas traiçoeiras perto da ilha grega de Anticítera. Mergulhadores de esponjas, explorando um naufrágio da era romana, encontraram algo que não era uma estátua nem uma ânfora. Era um bloco de bronze corroído, coberto por séculos de vida marinha. Inicialmente descartado, ele foi levado para o Museu Arqueológico Nacional em Atenas. Por décadas, ele permaneceu esquecido, uma curiosidade não identificada em um depósito de museu. Foi apenas com o advento da tecnologia de raios-x que seu verdadeiro segredo foi revelado. Dentro do bloco, havia um labirinto de pelo menos 30 engrenagens de bronze, cortadas com uma precisão matemática espantosa. Conhecido hoje como o mecanismo de Anticítera, este dispositivo de 2000 anos é o primeiro computador analógico do mundo. Ele podia prever o movimento do Sol, da Lua, dos planetas conhecidos e até a data exata dos eclipses. Ele até mesmo rastreava os ciclos quadrienais dos Jogos Olímpicos. A anomalia? A engenharia de precisão para criar essas engrenagens diferenciais desapareceu da história por mais de 1400 anos. A tecnologia só reapareceu nos relógios das catedrais da Europa medieval. Como esse conhecimento pôde simplesmente evaporar? A ciência convencional sugere que foi a obra-prima de um gênio solitário, uma maravilha tecnológica que se perdeu com seu criador. Eles acreditam que o conhecimento foi tão especializado que morreu com o pequeno grupo de artesãos que o possuía. Mas e se não foi uma invenção, e sim uma herança? A última peça de uma tecnologia muito mais antiga? Um conhecimento legado por uma civilização que já havia mapeado os céus com uma precisão que só redescobriríamos milênios depois, talvez da lendária Biblioteca de Alexandria? Nossa próxima parada é o Iraque, em 1938. Durante a construção de uma ferrovia perto de Bagdá, trabalhadores desenterraram um objeto modesto. Era um pequeno jarro de argila. Dentro dele, um cilindro de cobre selado com asfalto. E dentro do cilindro, uma haste de ferro suspensa, corroída pelo tempo. Wilhelm Koenig, o diretor do Museu Nacional do Iraque, percebeu que a construção era idêntica a uma célula galvânica. Ele propôs o impensável. A bateria de Bagdá, com 2000 anos, era um dispositivo para gerar eletricidade. Testes modernos confirmaram. Quando réplicas são preenchidas com um eletrólito como vinagre, elas geram uma corrente elétrica real. A explicação cética é que eram meramente recipientes para armazenar pergaminhos sagrados. Eles afirmam que a semelhança com uma bateria é pura coincidência. Mas se eles geravam eletricidade, para quê? A teoria mais popular é a galvanoplastia, a técnica de revestir um metal com outro. Isso explicaria a sofisticação de algumas joias da época. Outros teorizam sobre aplicações médicas, como uma forma de analgesia ou rituais de cura em templos. O fato é que um conhecimento funcional da eletroquímica existia 1800 anos antes de Alessandro Volta. Como isso é possível? O conhecimento poderia ter sido descoberto e depois perdido? Ou será que eles receberam esse conhecimento de uma fonte há muito tempo perdida? Na África do Sul, mineradores que extraíam pirofilita encontraram algo que não deveria ser geologicamente possível. Pequenas esferas metálicas, algumas ovais,
Outras perfeitamente redondas começaram a aparecer, com sulcos perfeitamente concêntricos esculpidos em seu centro. Conhecidas como esferas de Klerksdorp, o que as torna impossíveis é a camada de rocha onde foram encontradas. Os depósitos minerais são datados de quase 3 bilhões de anos. Para colocar isso em perspectiva, a vida multicelular ainda estava a mais de 2 bilhões de anos de distância. Naquela época, a vida na Terra consistia em organismos unicelulares. Não havia ninguém para fabricá-las. Geólogos as classificam como concreções, formações naturais que ocorrem quando minerais se solidificam. Eles afirmam que os sulcos são apenas um fenômeno natural. Mas essa explicação não satisfaz a todos. Como um processo natural poderia criar objetos de simetria tão perfeita? O curador do Museu de Klerksdorp afirmou que as esferas giravam sozinhas em suas vitrines. E como explicar os sulcos perfeitamente paralelos que parecem ter sido feitos por uma ferramenta? A teoria alternativa é de tirar o fôlego, que as esferas são artefatos manufaturados. Se for verdade, elas seriam a prova de uma civilização inteligente na Terra bilhões de anos antes de nós, ou seriam os detritos deixados para trás por visitantes de outro mundo que estiveram aqui quando nosso planeta ainda era jovem? No templo de Hathor em Dendera, Egito, uma cripta subterrânea guarda relevos que desafiam a lógica. As paredes mostram figuras egípcias segurando o que parecem ser enormes lâmpadas de vidro. Dentro desses bulbos, uma linha ondulada, como uma serpente, se estende de uma flor de lótus até um soquete, conhecido como pilar Djed. Esse soquete é conectado por um cabo trançado a uma caixa misteriosa. A imagem se assemelha de forma impressionante a um diagrama de um tubo de Crookes, uma forma primitiva de luz elétrica. E há mais um detalhe: as criptas e passagens internas dos templos egípcios não têm marcas de fuligem. Se usassem tochas para trabalhar, os tetos estariam pretos, mas eles estão limpos. Como eles iluminavam esses espaços escuros? Egiptólogos tradicionais insistem que a cena é puramente simbólica, representando o mito da criação egípcia. Eles dizem que a serpente é o deus Harsuntus, nascendo de uma flor de lótus. Mas para os teóricos da tecnologia antiga, a resposta é mais literal. Os egípcios tinham eletricidade. Se for verdade, esse conhecimento não surgiu do nada. Teria sido um segredo guardado pelos sacerdotes, um conhecimento passado de uma civilização-mãe que já havia conquistado a luz? A resposta pode estar escondida na escuridão, esperando ser redescoberta. Em 1929, um mapa surpreendente foi redescoberto no Palácio de Topkapi, em Istambul. Desenhado em 1513 pelo almirante otomano Piri Reis, ele mostrava o mundo com uma precisão chocante para a época. O mapa exibia as costas da Europa, África e as recém-descobertas Américas com as longitudes corretas, algo que os cartógrafos europeus da época lutavam para conseguir. Mas foi a parte inferior que deixou os historiadores perplexos. Ele parece mostrar a costa da Antártida, um continente que só seria oficialmente descoberto 300 anos depois. E o mais impossível, ele retrata a costa da Antártida sem gelo. A ciência nos diz que a Antártida está coberta de gelo há milhares, se não milhões de anos. O próprio Piri Reis escreveu que compilou seu trabalho a partir de mais de 20 mapas-fonte muito mais antigos, alguns da época de Alexandre. Historiadores argumentam que é apenas uma representação especulativa, mas a semelhança com a verdadeira topografia subglacial revelada por satélites modernos é inegável. De onde vieram esses mapas antigos? Teria uma civilização pré-histórica mapeado o globo antes da última era do gelo? Uma civilização com tecnologia para ver através de quilômetros de gelo, deixando para trás um conhecimento que foi copiado e passado por séculos? Ele não estava desenhando um novo mundo, mas sim um mundo antigo, um mundo que já havia sido esquecido.